Vamos lá? Seguindo? Pois é. Quando eu falo com vocês acerca de poderes, a gente chegou à conclusão, então, que esses poderes são instrumentais e que eles são poderes-deveres, né? Então, a administração pode atuar para alcançar o interesse público, ao mesmo tempo ela deve. Ela não pode deixar de atuar se o interesse público exigir. E esses poderes são instrumentais porque eles são dados ao administrador somente na medida necessária para alcançar o interesse público. Se o administrador exerce esse poder, extrapolando essa medida, extrapolando esse caráter instrumental, ocorre o que a gente chama de abuso de poder. E a gente sabe que esse abuso de poder no direito administrativo se divide em duas espécies. Então, o abuso de poder é um gênero, e esse gênero se divide em duas espécies. O abuso de poder, ele se divide em excesso de poder e em desvio de poder. Então, excesso de poder e desvio de poder são espécies do gênero abuso de poder. O excesso de poder é vício de competência. Ocorre excesso de poder todas as vezes que o agente público excede, extrapola a competência definida em lei. Então, ele tinha competência para atuar até aqui, mas ele atua até aqui. Isso é excesso de poder. Ele está atuando na melhor das boas intenções, ele quer alcançar o interesse público, a finalidade pública se mantém, a intenção do administrador é a melhor de todas, mas ele não tinha competência legal para atuar até esse ponto. Ele extrapolou, ele excedeu a competência definida pela lei. Isso é excesso de poder. Ocorre quando a gente pratica o ato excedendo, extrapolando a competência legal. Ele excede, ele extrapola a competência definida em lei, e isso faz com que a gente tenha uma situação abusiva. É o excesso de poder, um vício de competência. É praticar o ato excedendo a competência que a lei tinha dado a ele. Ele podia atuar até um determinado ponto, ele extrapolou, ele excedeu essa competência legal. O desvio de poder, não. Desvio de poder é mais grave, é vício de finalidade. A gente chama desvio de poder ou desvio de finalidade. Nesses casos, o agente público pratica o ato até dentro dos limites da competência. Ele tinha competência para praticar esse ato, mas ele pratica o ato buscando atingir uma finalidade diversa daquela finalidade estabelecida na lei. Ele pratica o ato buscando atingir um outro fim, que não aquele fim que a lei tinha determinado para a prática do ato. Então eu não posso desapropriar um bem com a intenção de causar um mal a um particular que é um desafeto meu. Eu estou praticando esse ato com desvio de poder, a finalidade pública, a finalidade para a prática do ato fica de lado e eu manejo o poder pelo simples poder. Isso não é possível, né? Então, esse desvio de poder ou desvio de finalidade ocorre quando o agente público desvia a intenção do legislador ao prever a prática do ato. Ele pratica o ato buscando atingir uma finalidade, um fim diverso daquele fim que a lei tinha estabelecido no momento que o ato foi praticado. E olha, excesso de poder, vício de competência, e desvio de poder, vício de finalidade, são espécies do gênero abuso de poder. Então, o abuso de poder é um gênero, e esse abuso de poder vai se dividir em excesso de poder e em desvio de poder. O excesso de poder é vício de competência, o desvio de poder é vício de finalidade na prática do ato administrativo. Bacana? Perfeito. Então, entendido isso, o abuso de poder é uma situação excepcional, uma situação que sai dos aspectos jurídicos desses poderes administrativos, considerando o poder exercido de forma instrumental. Essa atividade administrativa, esses poderes administrativos podem se manifestar de forma discricionária ou de forma vinculada. Eu não gosto muito da expressão poder vinculado, da expressão poder discricionário, porque, na verdade, a discricionariedade e a vinculação são as formas de exercício desse poder. Quando eu falo de poder discricionário ou poder vinculado, eu não estou falando de um poder em si, mas sim da forma de exercício dos poderes administrativos. Cada um dos poderes administrativos que a gente vai estudar aqui podem ser exercidos de forma vinculada ou discricionária. Então, o poder de polícia, o poder disciplinar, existem situações em que eles são praticados por atos vinculados e em outros casos por atos discricionários. E outra coisa, a prova chega para você e diz assim, ó, no poder vinculado, a administração está vinculada à lei, no discricionário não. Isso não é verdade.
toda atuação administrativa é vinculada à lei. Seja na atuação vinculada ou na atuação discricionária, a lei, ela prevê a prática do ato e o ato administrativo está vinculado a essa lei. O que muda aqui é a própria lei. Exatamente. Existem situações em que a lei prevê todos os elementos do ato de forma objetiva. Quando eu falo de uma atuação vinculada, eu estou tratando de situações em que a lei prevê a prática do ato, estabelecendo todos os elementos desse ato com critérios objetivos, sem dar ao agente público nenhuma margem de escolha. Isso é uma atuação vinculada. Então, a lei diz assim, ó, se você faltar mais de 30 dias consecutivos ao serviço, demissão. O critério é objetivo. Se você faltar 30 dias, você não pode ser demitido. E se você faltar 31, você não pode deixar de ser demitido. A lei estabelece um critério objetivo. Faltou mais de 30 dias consecutivos, demissão. Isso é um critério objetivo estabelecido na lei. Não há margem de escolha. A lei traz um critério que não dá ao agente público qualquer margem de atuação. Se você cumprir aquele requisito objetivo estabelecido na lei, o ato vai ser praticado. Faltou mais de 30 dias consecutivos, pode ser o melhor servidor do mundo. Rua, tá? Por quê? Porque o critério posto na lei é um critério objetivo. Outro exemplo, a lei diz que quem mora na beira-mar, sei lá, em João Pessoa, tem uma regra que diz que quem mora na beira-mar só pode construir, no máximo, 4 andares, para garantir a ventilação da cidade. E se eu comprovar que a minha construção de 5 andares não atrapalha a ventilação da cidade, posso fazer? Não. O critério é objetivo. O máximo são 4 andares. Então, você não pode ultrapassar esse critério, mesmo que você comprove que se respeita a ventilação da cidade, porque o critério posto na lei é um critério objetivo. É um critério que não tem discussão, né? A lei diz, ó, até 4 andares. Então, se você construir 4 andares, não pode embargar sua obra por esse motivo. Por outro lado, se você construir 5, não se pode deixar de embargar a sua obra, porque o critério posto na lei é um critério objetivo. Se você se adequa àquele critério objetivo, o ato tem que ser praticado. Isso é uma atuação vinculada. O legislador, ele não dá ao agente público nenhuma margem de ponderação. No caso concreto, o administrador não tem o que fazer, a não ser aplicar a disposição legal. E a lei estabelece essas regras de forma objetiva, tá? Em outras situações, não. Existem hipóteses em que a própria lei, ela dá ao agente público uma margem de escolha. E aí a gente está diante de uma atuação discricionária. Eu vou dar um exemplo. Eu não quero que você anote, não, porque a gente vai falar de licitação depois, né? É só exemplo para você conseguir raciocinar. A lei diz assim, ó, se a administração quiser alienar um bem imóvel que foi adquirido por decisão judicial, para alienar um bem imóvel adquirido por decisão judicial, é possível que se faça concorrência ou leilão. Então, se fizer concorrência, está atuando licitamente. Se fizer leilão, também. A própria lei, ela determinou a atuação administrativa e disse que o administrador público, em cada caso concreto, deveria selecionar a melhor modalidade licitatória. A concorrência é uma modalidade mais garantidora e o leilão é uma modalidade mais célere. Então, em cada caso concreto, o administrador público vai ter que verificar se atende mais ao interesse público, se valer de uma modalidade mais garantidora, ou se atende mais ao interesse público, se valer de uma modalidade mais célere. Isso é discricionariedade. Essa possibilidade que a lei dá ao agente público de escolher a melhor atuação no caso concreto, preste atenção que discricionariedade não é arbitrariedade. Ele não pode fazer pregão, tomada de preço, não. A discricionariedade é uma margem de escolha limitada pela lei. A própria lei diz até que ponto ele pode escolher concorrência ou leilão. São critérios objetivos. Ele tem uma margem de escolha, mas ele tem uma margem de escolha dentro dos limites da lei. Essa margem de escolha é o que a gente chama de discricionariedade, é o que a gente chama mérito administrativo. Então, esse mérito, essa discricionariedade é justamente essa margem de escolha dada ao administrador público dentro dos limites da lei, para que ele, em cada situação específica, possa fundamentadamente definir e justificar
qual é a melhor atuação a ser tomada, qual é a melhor atuação a ser feita, dentro dos limites da lei. E é claro que ele vai fazer essa escolha de mérito com base em critérios de oportunidade e conveniência. Não conveniência dele, mas conveniência administrativa. Então ele vai procurar ver qual é a atuação mais oportuna, qual é a atuação mais conveniente ao interesse público. É a oportunidade e a conveniência administrativa que vão estabelecer a atuação desse particular. Então ele vai buscar a atuação mais conveniente, a atuação mais oportuna. Isso é mérito, isso é discricionariedade administrativa. Agora, quando a discricionariedade vem assim, né? Concorrência ou leilão, é fácil de enxergar. As opções estão claramente postas na lei. Nem sempre isso acontece. A discricionariedade também está presente quando a lei se vale do que a gente chama de conceitos jurídicos indeterminados. Então, em determinadas situações, a lei se vale de conceitos indeterminados. E esses conceitos jurídicos indeterminados, eles vão ensejar também a margem de escolha. O administrador público, ele pode optar qual é a melhor atuação nas situações em que a lei não define objetivamente porque se vale de conceitos indeterminados. Então é possível dissolver uma passeata para garantir a paz pública desde que haja tumulto. Que diabo é tumulto, né? Cada administrador público vai ter uma concepção diferente do que é tumulto. Tumulto para mim é diferente do que é tumulto para você, que é diferente do entendimento da minha avó. Cada pessoa tem uma noção de tumulto diferente. Eu preciso analisar em cada caso concreto se aquele tumulto, na minha concepção, justifica a dissolução de uma passeata, liberdade de expressão, liberdade de associação, para que ela seja dissolvida. Eu tenho que verificar se o tumulto é suficiente a justificar a dissolução dessa passeata. Caso contrário, não é possível dissolvê-la. Então, a princípio, a própria lei, ela traz conceitos indeterminados para que o administrador, no caso concreto, verifique qual é a melhor forma de atuar. Isso também é mérito. Essa discricionariedade, esse mérito está presente por meio desses conceitos indeterminados. Então vou dar um exemplo, né? Quem é meu aluno já ouviu esse exemplo. Preste bem atenção. A lei diz que a administração pode fechar espetáculos pornográficos. Então, a administração pública, ela pode fechar espetáculos pornográficos. Pornografia é um conceito jurídico indeterminado. Né? Para mim é uma coisa, para minha avó é outra, para Bruna surfistinha é outra. Cada pessoa tem uma noção diferente do que é pornografia. Determinado administrador chegou num bar, encontrou uma moça dançando no polidense, que na Bahia a gente fala dançando no queijo, né? Aqui a moça, ó, fantástica, uns peitos imensos, segura aqui, bota a mão para cá, uma bunda enorme, dança para um lado, vira para o outro. Então, chegou num bar, encontrou uma moça dançando no polidense. O administrador chegou lá, administradora feia, baixinha, ó, chulada, ó ela aqui, queixuda, olha o queixo, exatamente. Quando ela chegou no bar, que ela viu a administradora dançando no queijo, ela disse o quê? Pornografia. Fecha o show, né? Tinha uma novela que tinha uma moça dançando no queijo, Alzira, lembram? Era fantástico aquilo, né? Ela descia, subia de helicóptero, descia de outra forma, era um negócio de louco. Enfim, o sujeito chegou no bar e disse, ó, isso aqui é pornografia. Fecha o espetáculo, porque se trata de espetáculo pornográfico. O dono do bar, então, impetrou o mandado de segurança. O juiz foi verificar a situação, e quando o juiz chegou lá para verificar a situação, ó o juiz aqui, ele olhou e disse, não, isso aqui não é pornografia, não. Isso aqui é arte pura, né? Mas pura manifestação de arte. Inclusive, é o meu entendimento, é arte. Não é todo mundo que entende arte. Mas isso aqui é arte. Então, volta o show, o espetáculo. Retorna o espetáculo. O juiz pode fazer isso? Vou melhorar a minha pergunta. Considerando que o administrador público atuou licitamente, que não houve licitude na atuação administrativa, né? Considerando que a administradora não atuou de forma ilícita, não houve desvio de poder, vício de abuso de finalidade ou de vício de competência, não houve qualquer ilicitude no ato. É possível que o juiz, considerando que a oportunidade e conveniência do administrador não era melhor, substitua pela dele, sim ou não? De jeito nenhum. Pessoal, a discricionariedade é um poder administrativo e não jurisdicional. O que eu estou lhe dizendo é que a margem de escolha,
o mérito, a análise de oportunidade e conveniência compete ao administrador público e não ao juiz. Cuidado. O judiciário, ele pode controlar um ato discricionário? Sim. Ele pode controlar um ato discricionário no que tange aos aspectos de legalidade. A gente sabe que todo ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, ele decorre da lei. Então, se o administrador público, a pretexto de fazer uma análise de mérito, ele atua extrapolando os limites da lei, o judiciário anula esse ato. O que não pode é o judiciário revogar o ato administrativo, substituir a oportunidade e conveniência do administrador pela dele juiz. A substituição do mérito administrativo pelo judicial não é possível. O judiciário controla atos discricionários, sim. Controla atos discricionários, verificando se esses atos discricionários se adequam aos limites da lei, se eles respeitam a lei. O discricionário tem que estar dentro dos limites legais. Se essa discricionariedade for lícita, não compete ao judiciário substituir o mérito. Então, o poder judiciário, ele pode controlar o ato discricionário no que tange aos aspectos de legalidade, nunca no que tange aos aspectos de mérito. No que diz respeito ao mérito administrativo, não há possibilidade de controle judicial. O judiciário, ele controla os atos administrativos no que tange aos aspectos de legalidade, certo? Então, seja o ato vinculado ou discricionário, no que diz respeito aos aspectos de legalidade, haverá controle judicial, mas não há controle judicial do mérito administrativo. Moleza? Perfeito. Então, vamos seguindo. Todo mundo lembrou aqui do show da novela, né? Claro, não tem como não se lembrar. Homens não se esquecem por motivos óbvios e mulheres também porque tem inveja, né? Inveja não é de mulher, não. Inveja é do ser humano. Todo ser humano. Inveja ruim. Não existe inveja boa. Isso não existe. Inveja é sempre ruim. Você tá andando na rua e vê uma mulher com uma bunda linda. Você quer ter um igual a dela? Não. Você quer que a dela caia, fique cheia de ferida, né? Então, inveja é assim. Inveja é ruim. Não tem negócio de inveja boa, não. Ó, minha mulher dorme feito um anjo. Eu tenho insônia. Olha a inveja. É um negócio irritante. Você não tem noção. A pior coisa para quem tem dificuldade de dormir é dormir do lado de uma pessoa que tem facilidade de dormir. A minha mulher, ela dorme antes de chegar no travesseiro. Ela dorme no caminho pro travesseiro. Ela não sente encostar a cabeça, ela dorme. Ela dorme no caminho. Eu rolo para um lado e para o outro. E aí a minha dificuldade de dormir se torna o quê? Inveja. Eu já nem quero, tem uma hora que eu não quero nem dormir mais. Eu também só não quero que ela também durma, né? Então, isso é raiva, é inveja, é exatamente isso. Mas, enfim, voltando para o meu raciocínio, eu quero que você saiba que os poderes administrativos podem ser exercidos de forma vinculada ou discricionária, e são 4 poderes que eu quero conversar com vocês. Poder normativo, poder hierárquico, poder disciplinar e poder de polícia. Para começar, quando eu trato do poder normativo, eu estou tratando do poder que a administração pública tem para expedir normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. Poder normativo não é poder legislativo, tá? O poder normativo é o poder dado ao administrador de expedir normas gerais e abstratas dentro dos limites estabelecidos na lei. Então, nos limites da lei, o administrador público pode se valer de normas gerais e abstratas. Isso é poder normativo. É o poder de editar normas gerais dentro dos limites estabelecidos na lei. Nos limites legais, o administrador público pode editar normas gerais. Então, a lei diz, não pode traficar entorpecente. Aí vem um ato normativo e diz, olha, entorpecente, para fins da lei, vai ser isso, 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 isso. Ou então, a lei diz, em casos de férias forenses, as causas urgentes serão tratadas em regime de plantão. Aí vem um ato normativo do presidente do tribunal e diz, causa urgente para fins de plantão vai ser considerada essa e essa. Isso é poder normativo. É o poder de editar normas gerais e abstratas para minudenciar a aplicação do texto legal. A lei já trata da matéria e as minúcias dessa lei são tratadas por meio de um ato normativo. Poder normativo não é poder legislativo, não é o poder de editar leis, é o poder de expedir atos administrativos normativos inferiores à lei, obedientes ao texto legal. O primeiro problema que eu quero que você tome cuidado é porque a primeira espécie de ato normativo que a gente aprende, existem vários atos normativos, tá? Instruções normativas, resoluções, deliberações, são vários. A mais famosa espécie é o regulamento. Regulamento ou decreto, na verdade,
O regulamento é o ato e o decreto é a forma do regulamento. É porque o regulamento ele é expedido por meio de um decreto. Então, o decreto é a forma do regulamento. O regulamento é um decreto regulamentar, né? A forma do regulamento é o decreto. O regulamento ou decreto, ele é ato privativo do chefe do executivo. Então, só quem pode expedir um regulamento ou um decreto é o chefe do poder executivo. Presidente da República, governador, prefeito, né? Então, o chefe do executivo, ele é legítimo, ele é competente para expedir regulamentos. Regulamento ou decreto é ato privativo do chefe do executivo. Somente o chefe do poder executivo tem legitimidade para expedir um decreto ou um regulamento. Esse regulamento, esse decreto, ele é expedido pelo chefe do poder executivo. E aí, a gente chegou no primeiro problema, que é a expressão poder regulamentar. Poder regulamentar, tradicionalmente, diz respeito a poder normativo. Então, na doutrina tradicional, poder regulamentar era sinônimo de poder normativo. Quais são os poderes administrativos? Regulamentar, hierárquico, disciplinar e de polícia. O poder regulamentar era enxergado pela doutrina como sinônimo do poder normativo. Era um dos poderes da administração, o poder regulamentar. Modernamente, a gente interpreta de forma diversa. Hoje, o poder regulamentar é enxergado como o poder de expedir regulamentos. O regulamento, que é um ato privativo do chefe do executivo. Ou seja, eu posso lhe dizer que o poder regulamentar é uma espécie do poder normativo. O poder normativo é o gênero. Então, quando eu falo de poder normativo, estou tratando de um gênero. O poder normativo é o poder de expedir normas gerais e abstratas. E o poder regulamentar é uma espécie do poder normativo. É o poder de expedir normas gerais e abstratas por meio de decretos do chefe do executivo. Então, o poder regulamentar é privativo do chefe do poder executivo. Perfeito. Que é a espécie do poder normativo, que é o poder de expedir regulamentos. O grande problema da gente está bem no poder regulamentar. Por quê? No direito comparado, eu vou aprofundar só o suficiente para a sua prova, tá? No direito comparado, a doutrina divide os regulamentos em dois grupos. E aí diz que existe a possibilidade da expedição de regulamento executivo e também da expedição de um regulamento autônomo. Nessa doutrina internacional, o regulamento executivo é aquele regulamento que é expedido para fiel execução da lei. É exatamente o que a gente tinha acabado de aprender. O regulamento executivo, um regulamento expedido para facilitar e minudenciar o texto legal, regulamento expedido para fiel execução da lei, para facilitar a aplicação da lei e minudenciar o texto da lei. Então, sempre que você pensa num regulamento executivo, vai pensar num regulamento expedido para fiel execução da lei, para facilitar a aplicação do texto legal. Agora, o grande problema é porque aqui, os exemplos que eu te dei todos foram de regulamentos executivos, é aquilo que a gente sabe mesmo, né? Minudenciando, facilitando, aplicando o texto da lei. O grande problema está na outra espécie. O regulamento autônomo, como o nome já diz, é autônomo, não depende de lei. Então, para esse direito comparado, o regulamento autônomo é aquele regulamento que é expedido para substituir o texto da lei. O regulamento autônomo é um regulamento substituto do texto legal, onde deveria haver lei e não há, se expede um regulamento. Então, o regulamento seria expedido para substituir a lei, inovaria no ordenamento jurídico, criando direitos e obrigações e atuando onde deveria haver lei. Diante do silêncio da legislação, seria possível a expedição de um regulamento. No Brasil, pelo pouco que a gente aprendeu até agora, não seria admissível um regulamento autônomo, porque a gente sabe que no direito brasileiro, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Então, no primeiro momento, eu entendo que o regulamento não pode ser expedido para substituir o texto legal. Claro que existem exceções. No entendimento majoritário, isso não é pacífico, não. Mas o entendimento majoritário é que as exceções estão no artigo 84, inciso 6 da Constituição. Esse artigo 84, 6 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, não precisa copiar, que ele não vai sair de lá. Presta atenção em mim. O artigo 84, inciso 6, foi alterado inclusive por emenda constitucional. Ele diz que o presidente da República pode, por meio de decreto, né, decreto ou regulamento, fazer a extinção de cargo público
desde que seja um cargo público vago, e também pode tratar da matéria de organização administrativa, desde que não gere despesa, desde que não crie e nem extinga órgãos públicos. Pessoal, a doutrina olhou e disse, epa, para tudo. Os cargos públicos são criados por lei. Se alguma coisa é criada por lei, pelo princípio da simetria, só pode ser extinta por lei. Então, quando eu trato de um regulamento editado para a extinção de um cargo público, ainda que vago, esse regulamento está sendo editado para substituir a lei. É um regulamento expedido no lugar da lei. Ao invés de ser expedida a lei, está sendo expedido um regulamento. Então, o regulamento para extinção de cargo vago seria um regulamento autônomo. A mesma coisa, a matéria de organização administrativa, que é matéria de lei. Então, ainda que eu não gere despesa, ainda que não se crie e nem extinga órgão público, no momento que eu permito se tratar da matéria de organização administrativa por meio de decreto, eu também tenho um decreto que substitui a lei. Hoje, repito que isso não é pacífico, mas para fins de prova você pode marcar, você pode considerar verdadeiro. O entendimento majoritário é de que a regra no Brasil é a edição de regulamentos autônomos, né? Como regra no direito, regulamento executivo. Como regra no direito brasileiro, o regulamento é expedido para fiel execução da lei. A princípio, o regulamento é expedido para facilitar e minudenciar o texto legal. Os regulamentos executivos são admitidos excepcionalmente. Excepcionalmente, se admite um regulamento autônomo nas hipóteses do artigo 84(6) da Constituição. Então, o regulamento executivo é a regra, os regulamentos autônomos são somente aqueles expressamente definidos no artigo 84, inciso 6 do texto constitucional, tá? Então, quando eu falo do poder regulamentar, o regulamento executivo é a regra, os regulamentos autônomos são exceções nas hipóteses do artigo 84(6) da Constituição. Além do poder regulamentar, nós temos o poder hierárquico. O poder hierárquico, pessoal, é um poder de distribuição e organização de competência internamente. Sempre que você pensar na hierarquia, vai pensar num poder interno. Esse é o primeiro ponto. A ideia do poder hierárquico traduz para a gente um poder absolutamente interno. Não existe hierarquia externa. Não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Então, da administração direta para indireta, da União para estados, para municípios, não existe a possibilidade de manifestação do poder hierárquico. O poder hierárquico é um poder de organização e estruturação interna da atividade pública. Entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica, existe hierarquia. Essa hierarquia é assim, ela é interna, ela distribui a competência, ela estrutura a atividade entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. Então, para começar, a gente não pode confundir hierarquia com vinculação. A vinculação, a tutela, que a gente vai aprender melhor na próxima aula, é o controle que os entes da administração direta exercem sobre os entes da administração indireta. Então, quando a gente for tratar de organização administrativa, você vai ver que existe esse controle, essa tutela, essa vinculação entre pessoas jurídicas diferentes. Não é hierarquia. O poder hierárquico é um poder interno, de organização e estruturação interna da atividade. Existe hierarquia internamente, dentro de órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. Dentro da organização interna dessa pessoa jurídica, se pode falar na manifestação do poder hierárquico. Inclusive, esse poder hierárquico justifica a anulação de atos de subordinados e tudo mais. E justifica também a possibilidade de delegação e avocação de competência entre agentes de uma mesma pessoa jurídica. Então, entre agentes de uma mesma entidade, entre órgãos e agentes dessa entidade, se admite a delegação e a avocação de competência. A gente vai falar de delegação e avocação com calma quando a gente for tratar de atos administrativos, tá? Não vou explicar agora não, mas de antemão, delegar significa estender competência. Então, o agente pode estender a sua competência para um outro agente de mesmo nível hierárquico ou de hierarquia inferior. E avocar significa tomar para si a competência. Então, o agente pode buscar para si a competência de um agente subordinado, um agente de hierarquia inferior. Tanto a delegação quanto a avocação de competência decorrem da manifestação do poder hierárquico. É a estruturação hierárquica que permite se delegar, se avocar competência dentro dessa pessoa jurídica. Ok? 1 minuto. E eu volto para a gente seguir aqui nos 2 poderes que faltam. Sai daí não.